Samuel Monteiro expulsou friamente sua nora Ana de casa, sem imaginar que logo ela revelaria um segredo devastador. Um segredo que conectava diretamente sua família a uma terrível injustiça do passado e que faria o poderoso milionário se ajoelhar implorando pelo seu perdão. A tarde ensolarada na mansão dos Monteiro foi interrompida pelo som estridente da porta principal se fechando. Samuel Monteiro, um homem imponente vestindo terno escuro, entrou em casa com passos pesados que ecoavam pelo piso de mármore italiano. Suas feições endurecidas carregavam a expressão de quem havia tomado uma decisão definitiva. Ana estava na sala principal, organizando algumas flores em um vaso de cristal, quando ouviu os passos familiares. Por um momento, seu coração se encheu de esperança. Talvez hoje Samuel finalmente a tratasse com carinho. Talvez hoje ele reconhecesse seus esforços para fazer parte daquela família. Ana! A voz de Samuel cortou o ar como uma lâmina afiada. Ela se virou rapidamente, ainda segurando uma rosa branca entre os dedos. O sorriso tímido que ensaiava se transformou instantaneamente ao ver a fúria estampada no rosto do sogro. Sim, Samuel, Ana respondeu com voz suave, tentando manter a calma, apesar do nó que se formava em seu estômago. Samuel caminhou lentamente em sua direção, cada passo calculado para intimidar. Parou a poucos metros de distância, seus olhos frios percorrendo Ana da cabeça aos pés, com desprezo visível. 3 anos, Ana. 3 anos. Você vive nesta casa. Sua voz começou baixa, mas foi crescendo gradativamente. 3 anos comendo nossa comida, usando nosso dinheiro, dormindo em nossa cama. Ana sentiu as pernas tremerem, mas manteve-se firme. Samuel, eu trabalho, contribuo com as despesas da casa. Contribui? Samuel explodiu, fazendo Ana dar um passo para trás. Você chama de contribuição essa mixaria que ganha no seu emprego insignificante? As palavras atingiram Ana como socos. Ela trabalhava como assistente administrativa em uma pequena empresa do centro da cidade. Ganhava pouco, mas sempre dividiu suas despesas com Marcelo. Nunca foi um peso para a família. Pelo contrário, sempre tentou ajudar da forma que podia. Eu sempre tentei ser uma boa nora, Ana murmurou, a voz quase inaudível. Boa nora? Samuel riu com sarcasmo, um som cruel que ecoou pela sala elegante. Uma boa nora daria netos para esta família. Uma boa nora honraria o nome Monteiro. Ana sentiu as lágrimas queimando nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não na frente dele. Não quando ele já a via como fraca. Samuel, existe algo sobre mim que você não sabe. Ana tentou falar, mas foi brutalmente interrompida. Chega! Samuel gritou, sua face vermelha de raiva. Chega de suas desculpas patéticas. Chega de suas mentiras. Ele caminhou até a mesa de centro e pegou sua carteira, retirando várias notas de dinheiro. Com um movimento brusco, jogou o dinheiro no chão, as notas se espalhando aos pés de Ana. Pegue isso e desapareça da minha vista, Samuel apontou para o dinheiro no chão. Pegue suas coisas miseráveis e suma da minha casa. Ana olhou para o dinheiro espalhado no chão, depois para Samuel. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala, quebrado apenas pelo som do relógio antigo no canto. Você está me expulsando? Ana perguntou, sua voz carregada de uma mistura de dor e incredulidade. Estou libertando meu filho de você, Samuel berrou. Marcelo merece uma esposa de verdade, não uma fracassada como você. Nesse momento, Carmen, a governanta, apareceu discretamente na porta da sala. Seus olhos se encheram de lágrimas ao testemunhar a cena cruel. Ela conhecia Ana há 3 anos e sabia que tipo de pessoa ela realmente era. Gentil, trabalhadora, sempre respeitosa com todos na casa. Senhora Ana, Carmen murmurou baixinho. Suas malas... Ana virou-se e viu Carmen parada ali, claramente desconfortável com a situação. Obrigada, Carmen, Ana respondeu com dignidade, mesmo com a voz embargada.
Samuel notou a presença da governanta e seu rosto ficou ainda mais severo. Carmen, leve as coisas desta mulher para fora, agora! A governanta hesitou por um momento, seus olhos indo de Samuel para Ana. Era claro que ela não concordava com o que estava presenciando, mas não tinha escolha senão obedecer. Sim, senhor Monteiro, Carmen respondeu relutantemente, desaparecendo pelos corredores. Ana permaneceu imóvel por alguns segundos, tentando processar o que estava acontecendo. 3 anos de sua vida, 3 anos tentando ser aceita, 3 anos de pequenas humilhações que ela engoliu em silêncio, tudo culminando neste momento devastador. Você sabe o que é mais triste nisso tudo, Samuel? Ana finalmente falou, sua voz adquirindo uma força surpreendente. Samuel a encarou, surpreso com a mudança no tom dela. O que você disse? Ana se abaixou lentamente e pegou uma das notas do chão. Com movimentos deliberados, ela rasgou o dinheiro em pedaços pequenos, deixando-os cair como confete aos seus pés. O mais triste é que você está cometendo uma injustiça comigo, Ana disse, seus olhos encontrando os dele pela primeira vez com firmeza total. Samuel franziu o senho, uma sombra de confusão passando por seu rosto. Ana caminhou lentamente em direção à porta, parando quando chegou ao lado dele. Pela primeira vez em 3 anos, ela o encarou de igual para igual, sem medo, sem submissão. Um dia, Samuel Monteiro, você vai se arrepender do que está fazendo comigo, ela disse baixinho, mas com uma convicção que fez um arrepio percorrer a espinha dele. E quando isso acontecer, você vai se ajoelhar e implorar pelo meu perdão. Samuel sentiu algo estranho no peito, uma sensação que não conseguia identificar. Havia algo nos olhos de Ana, uma determinação, uma força que ele nunca havia notado antes. Nesse momento, Carmen retornou com 2 malas modestas. Seus olhos estavam vermelhos, claramente havia chorado enquanto arrumava as coisas de Ana. Suas coisas estão prontas, senhora Ana, Carmen disse suavemente, estendendo as malas. Ana pegou suas malas e olhou uma última vez para a sala onde havia passado tantas tardes, tentando se sentir em casa. Depois, dirigiu seu olhar para Samuel, que permanecia parado, ainda processando suas palavras misteriosas. Cuide bem desta casa, Samuel, Ana disse finalmente. Em breve, ela pode significar muito mais para mim do que você imagina. Samuel ficou parado na sala, observando-a ir embora. Pela primeira vez, desde que iniciou aquela confrontação, ele sentiu um desconforto estranho. As palavras de Ana ecoavam em sua mente. Não faça essa injustiça comigo, por favor. Carmen permaneceu na sala por alguns momentos, olhando para seu patrão com uma expressão que misturava decepção e tristeza. Senhor Samuel, ela disse baixinho, espero que o senhor saiba o que acabou de fazer. O que você quer dizer com isso? Samuel perguntou bruscamente. Carmen hesitou, como se estivesse decidindo se deveria falar ou não. Finalmente, ela balançou a cabeça tristemente. Às vezes, senhor, nós perdemos as pessoas mais preciosas porque não conseguimos enxergar além das nossas próprias expectativas. Ela respondeu antes de sair da sala, deixando Samuel sozinho com seus pensamentos. Do lado de fora, Ana colocou suas malas no banco traseiro do táxi que havia chamado. Antes de entrar no carro, ela olhou uma última vez para a mansão imponente, para as janelas enormes, para os jardins perfeitamente cuidados. Um dia eu darei a volta por cima. Enquanto o táxi se afastava, Ana tirou o celular do bolso e discou um número que conhecia de cor. Tia Clara? Ana disse quando a ligação foi atendida, sua voz finalmente demonstrando a emoção que havia guardado durante toda a confrontação. Ele me expulsou. Meu sogro me expulsou, disse Ana chorando. A voz do outro lado da linha demonstrou preocupação e compreensão. Ana, minha querida, venha para cá, preciso te mostrar algo. Ana olhou pela janela traseira do táxi, vendo a mansão dos Monteiro desaparecer na distância. Em seus olhos havia determinação,
mas também uma tristeza profunda. O táxi percorria as ruas movimentadas de Bela Vista, enquanto Ana observava pela janela, suas mãos ainda tremendo ligeiramente após o confronto devastador com Samuel. O celular permanecia colado ao seu ouvido, e do outro lado da linha, a voz preocupada de tia Clara ecoava com urgência. Ana, minha querida, respire fundo e me conte exatamente o que aconteceu, disse Clara, sua voz maternal carregada de proteção e carinho. Ana fechou os olhos por um momento, tentando organizar os pensamentos. Ele me humilhou, tia Clara. Na frente de Carmen, na frente de todos. Jogou dinheiro no chão como se eu fosse lixo. Tia, você sempre me disse que chegaria o momento certo para revelar a verdade. Verdade essa que eu nunca soube. Esse momento é agora? Ana perguntou, sua voz ganhando uma intensidade que não tinha antes. Do outro lado da linha, houve uma pausa longa e significativa. Clara suspirou profundamente, como alguém que carregava um peso nas costas há muito tempo. Ana, por muito tempo guardei algo, mas eu acho que chegou a hora de revelar a verdade a você. Mas já te alerto, isso mudará para sempre não só a sua vida, mas a de Samuel também. Ana sentiu seu coração acelerar. Durante toda a sua vida, Clara havia sido misteriosa sobre certas partes do passado, sempre dizendo que haveria um momento certo para revelar tudo. Agora, finalmente, esse momento havia chegado. Tia, por favor, me conte tudo, eu não tenho mais nada. Clara respirou fundo mais uma vez. Está bem, minha querida. Chegou a hora de você conhecer toda a verdade sobre Conceição, sua mãe, e sobre a ligação que vocês duas sempre tiveram com aquela família. O táxi parou em um semáforo, e Ana aproveitou para pedir ao motorista para ir até o Café Esperança, um lugar tranquilo, onde ela poderia ter essa conversa sem interrupções. Ana, Clara continuou, você se lembra de como sua mãe sempre guardava aquela caixa de madeira debaixo da cama? Aquela que ela nunca deixava você abrir? Claro que lembro. Ana respondeu, sua mente voltando às lembranças da infância. Sempre que eu perguntava sobre ela, mamãe ficava com os olhos cheios de lágrimas e dizia que um dia eu entenderia tudo. Pois bem, chegou esse dia. Naquela caixa estão fotos, cartas e lembranças de uma época em que sua mãe foi a pessoa mais importante na vida de alguém muito especial. Ana sentiu um frio na barriga. Alguém especial? Samuel Monteiro, Clara disse simplesmente, e o nome soou como um trovão no silêncio do táxi. O quê? Ana gritou, fazendo o motorista olhar pelo retrovisor com curiosidade. Sua mãe, Conceição, foi muito mais do que uma simples empregada na casa dos Monteiro, Ana. Ela foi a única mãe que Samuel realmente conheceu. As palavras de Clara atingiram Ana como ondas gigantescas. Ela tentou processar a informação, mas parecia impossível de acreditar. Sua mãe já havia trabalhado na casa dos Monteiros? Como Ana nunca soube disso? Tia, explique isso melhor. Como assim a única mãe que ele conheceu? Clara suspirou, e Ana podia ouvir o barulho de papéis sendo mexidos do outro lado da linha. Os pais de Samuel eram pessoas muito ricas, mas completamente ausentes. Eles viajavam constantemente para resolver negócios, participar de eventos sociais, construir o Império Monteiro. Samuel ficava sozinho naquela mansão enorme, com apenas funcionários para a companhia. Já o táxi chegou ao Café Esperança e Ana desceu rapidamente, procurando uma mesa reservada no fundo do estabelecimento. Ela precisava de privacidade para essa conversa que estava mudando tudo em que acreditava. Continue, tia. Por favor, me conte tudo, Ana disse, sua voz quase um sussurro. Conceição era jovem quando começou a trabalhar para a família Monteiro. Ela tinha apenas 18 anos, a mesma idade que Samuel na época. Mas enquanto ele era um jovem rebelde, perdido, sem direção, ela era madura, carinhosa, cheia de sabedoria. Ana pediu um café ao garçom, suas mãos tremendo enquanto segurava o celular. Samuel se apegou à sua mãe de uma forma especial, Ana.
Conceição não era apenas uma empregada para ele. Ela se tornou sua confidente, sua amiga, a única pessoa que realmente se importava com seus sentimentos. E minha mãe? Como ela se sentia em relação a Samuel? Clara fez outra pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Sua mãe amava Samuel como o filho que ela nunca teve. Ela cuidava dele quando ficava doente, consolava quando ele se sentia abandonado pelos pais, ensinava valores que ninguém mais se preocupava em ensinar. Ana sentiu lágrimas formando em seus olhos. Começava a entender por que sua mãe sempre falava de Samuel com tanto carinho, mas também com tanta tristeza. O que aconteceu, tia? Por que ela saiu da casa dos Monteiro? Ah, minha querida, essa é a parte mais dolorosa da história. Clara respondeu, e sua voz ficou carregada de emoção. A mãe de Samuel, Dona Vitória, começou a perceber a ligação especial entre os dois, e ela não gostou nada disso. Por quê? Ciúme, Ana. Puro e simples ciúme. Dona Vitória percebeu que estava perdendo a atenção do filho para uma simples empregada. Samuel confiava em Conceição, pedia conselhos para ela, procurava seu carinho, coisas que ele não fazia com a própria mãe. Ana apertou o punho livre, sentindo raiva crescendo em seu peito. E então, Dona Vitória armou uma situação terrível contra Conceição. Ela forjou evidências de que sua mãe havia roubado algumas joias valiosas da família. Ela forjou? Ana quase gritou novamente. Sim, minha querida. Sua mãe era uma pessoa íntegra, honesta, incapaz de pegar um centavo de qualquer pessoa. Mas Dona Vitória plantou as joias na bolsa de Conceição e a acusou publicamente de ter pego aquelas joias. Ana sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. E Samuel? O que ele fez? Samuel era jovem, Ana. Ele ficou em choque. Por um lado, conhecia o caráter de Conceição. Por outro, era sua mãe biológica fazendo a acusação. Ele ficou paralisado, sem saber em quem acreditar. Ele não defendeu minha mãe? Clara suspirou tristemente. Não, querida. E esse foi o arrependimento que ele carregou pelo resto da vida. Ana sentiu uma mistura confusa de emoções. Raiva, tristeza, compreensão. Começava a entender a complexidade da situação. Continue, tia. O que aconteceu depois? Conceição foi demitida de forma humilhante, Ana. Dona Vitória fez questão de que todos os funcionários vissem de que ela fosse expulsa. E o pior... Clara fez uma pausa dramática. O pior é que sua mãe estava grávida. Grávida! Ana gritou e várias pessoas no café se viraram para olhar. Sim, Ana, Conceição estava grávida de você. Ela foi expulsa da casa dos Monteiro esperando uma filha sem emprego, sem referências, com a reputação destruída. As lágrimas finalmente começaram a rolar pelo rosto de Ana. Tudo estava fazendo sentido agora. A tristeza nos olhos da mãe, sempre que falava do passado, a forma como ela sempre evitava falar sobre o pai de Ana, a maneira como ela reagia quando via Samuel na televisão ou nos jornais. Minha mãe, ela sofreu tanto por causa da família Monteiro, Ana murmurou. Mas aqui está a parte mais importante da história, Ana, Clara disse, sua voz ficando mais forte. Sua mãe nunca odiou Samuel. Ela sempre soube que ele era vítima da própria mãe também. Conceição sempre disse que um dia, a verdade viria à tona. Ana limpou as lágrimas e sentiu algo poderoso crescendo dentro de seu peito. Não era raiva, era justiça, era a necessidade de que a verdade fosse conhecida. Tia Clara, onde estão as provas disso tudo? Na caixa de madeira da sua mãe, Ana. Está tudo lá. Fotos de Samuel jovem com Conceição, cartas que ele escreveu para ela, até mesmo uma foto dos dois no jardim da mansão, ele sorrindo de uma forma que você nunca viu. Ana se levantou da mesa, determinação brilhando em seus olhos. Tia, preciso pegar essa caixa, preciso ver essas provas. Ana, o que você está planejando?
Ana olhou pela janela do café, vendo o movimento da cidade, as pessoas passando apressadas, alheias ao drama que estava se desenrolando em sua vida. Samuel me expulsou achando que estava se livrando de um peso morto, Ana disse, sua voz ganhando uma força que ela não sabia que possuía. Ele não sabe que acabou de expulsar a filha da única pessoa que realmente o amou como mãe. E o que você vai fazer com essa informação? Ana sorriu, mas havia tristeza em seu sorriso. Vou dar a ele a chance que ele nunca deu à minha mãe, tia. Vou contar a verdade. Samuel Monteiro vai descobrir exatamente quem ele expulsou de casa hoje. Do outro lado da linha, Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Ana, você tem certeza disso? Uma vez que você contar, vai mudar a vida de todos vocês para sempre. Ana olhou para seu reflexo na janela do café e viu não apenas a si mesma, mas também sua mãe. Viu a força, a dignidade, a capacidade de perdoar que Conceição sempre teve. Tenho certeza, tia. Chegou a hora da verdade. E dessa vez, Ana fez uma pausa, pensando nas palavras finais que disse para Samuel. Dessa vez, a justiça vai ser feita. Ana chegou ao pequeno apartamento que sua mãe havia deixado para ela, suas mãos ainda tremendo com tudo que Clara havia revelado. O lugar era simples, mas cheio de lembranças. Móveis antigos, fotos da família espalhadas pelas paredes e no quarto principal, debaixo da cama, aquela misteriosa caixa de madeira que sempre despertara sua curiosidade. Com o coração disparado, Ana se ajoelhou no chão e puxou a caixa. Era pesada, maior do que se lembrava, e tinha um pequeno cadeado dourado que sua mãe sempre mantinha trancado. Procurando pela casa, Ana encontrou uma pequena chave escondida dentro de um porta-retratos, exatamente onde Clara disse que estaria. Mãe, perdoe-me por só descobrir isso agora, Ana murmurou, inserindo a chave na fechadura. O clique do cadeado se abrindo ecoou pelo quarto silencioso. Ana ergueu a tampa lentamente e o que viu a deixou sem fôlego. A primeira coisa que chamou sua atenção foi uma fotografia em preto e branco, ligeiramente amarelada pelo tempo. Na imagem, uma jovem Conceição estava sentada no jardim da mansão Monteiro, e ao seu lado, um rapaz de aproximadamente 18 anos sorria de forma genuína, um sorriso que Ana nunca havia visto no rosto de Samuel. Meu Deus, Ana sussurrou pegando a foto com cuidado. Ele parece feliz. Mas não era apenas felicidade. Havia algo mais profundo nos olhos de Samuel jovem quando olhava para Conceição. Era adoração pura, o tipo de olhar que uma criança tem pela mãe que ama incondicionalmente. Ana continuou explorando o conteúdo da caixa. Encontrou várias cartas escritas à mão, com a caligrafia jovem e desajeitada de Samuel. Pegou uma delas aleatoriamente e começou a ler. Querida Conceição, obrigado por ficar comigo ontem quando eu estava doente. Meus pais nem ligaram para saber como eu estava, mas você passou a noite inteira cuidando de mim. Você é a única pessoa neste mundo que realmente se importa comigo. Prometo que quando eu crescer e assumir os negócios da família, você nunca mais vai precisar trabalhar. Vou cuidar de você como você cuida de mim. Com amor, Samuel. Ana sentiu lágrimas queimando em seus olhos. Aquelas palavras haviam sido escritas por um jovem vulnerável, não pelo homem cruel que a havia expulsado de casa algumas horas atrás. Continuando a vasculhar a caixa, Ana encontrou algo que a fez parar completamente. Um pequeno anel de prata com uma pedra azul simples. Junto com ele, havia um bilhete. Para a mulher mais importante da minha vida. Um dia, quando eu tiver dinheiro suficiente, vou trocar este anel por um de diamante. Você merece o melhor do mundo. Samuel, Dia das Mães. Ana segurou o anel contra a luz da janela e a pedra brilhou suavemente. Sua mãe havia guardado aquele presente simples por todos esses anos, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Ele te deu isso no Dia das Mães, Ana falou sozinha, compreendendo finalmente a profundidade da relação entre eles. De repente, seu celular tocou. Era Clara. Ana, você encontrou a caixa?
Perguntou a tia, ansiosa. Tia, isso aqui é devastador. Há cartas, fotos, até mesmo um anel que ele deu para a mamãe. Ana respondeu, sua voz embargada. Há uma coisa que eu não contei por telefone, querida. Algo que vai chocar você ainda mais. Ana sentiu um frio na espinha. O que é? Sua mãe continuou acompanhando a vida de Samuel, mesmo depois de ter sido expulsa. Ela lia todas as notícias sobre ele nos jornais, assistia suas entrevistas na televisão. E Ana, ela descobriu algo que nem eu sabia até recentemente. Fale, tia! Samuel nunca parou de procurar por ela. Ana quase derrubou o celular. Como assim? Depois que Dona Vitória se foi, cerca de 5 anos atrás, Samuel contratou detetives particulares para encontrar Conceição. Ele queria pedir perdão, queria explicar por que não a defendeu naquele dia terrível. Ana se sentou pesadamente na cama, tentando processar essa informação explosiva. Mas ele nunca a encontrou? Não. Sua mãe havia mudado de nome, pois se casou com um velho amigo que se ofereceu para casar com ela e te dar um nome. Infelizmente, esse amigo partiu meses após o casamento, após uma complicação no coração. Samuel estava procurando por Conceição Santos, mas ela havia se tornado Conceição Silva. Ele nunca conseguiu achá-la. Ana olhou novamente para as fotos espalhadas sobre a cama, para as cartas cheias de carinho, para o anel singelo que representava tanto amor. Tia Clara, isso muda tudo. Samuel não é o monstro que eu pensei que fosse. Não, querida. Ele é um homem que cometeu um erro terrível quando era jovem e passou o resto da vida se arrependendo. Sua mãe sempre soube disso. Ana ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo o peso de tudo que estava descobrindo. Há mais alguma coisa que você não me contou? Ana perguntou. Clara hesitou do outro lado da linha. Bem, sim. Algo que sua mãe me fez prometer que só contaria se fosse absolutamente necessário. Conte agora, tia. Depois de tudo que descobri hoje, preciso saber de tudo. Sua mãe, ela nunca parou de amar Samuel. Não romanticamente, entenda bem, mas como o filho que ela criou. Mesmo depois de tudo que aconteceu, ela sempre se referia a ele como meu menino. Ana sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. E mais, Clara continuou, nos últimos anos de vida, quando sua mãe ficou doente, ela sempre dizia que queria vê-lo uma última vez. Queria dizer para ele que o perdoava, que entendia por que ele não a havia defendido. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Ana. Por que você nunca me contou isso antes? Porque sua mãe não queria que você carregasse esse fardo. Ela temia que você procurasse Samuel e acabasse se machucando, como ela se machucou. Ana olhou ao redor do quarto para todas as lembranças de uma mãe que havia guardado tanto amor e tanta dor em silêncio durante tantos anos. Tia Clara, preciso perguntar uma coisa muito importante. Minha mãe deixou algum recado para Samuel? Alguma carta? Alguma mensagem? Houve uma pausa longa na linha. Ana, há uma carta. Ela me deu pouco antes de partir e me fez prometer que só entregaria se você algum dia se casasse com alguém da família Monteiro. Ana sentiu seu coração parar por um segundo. Ela sabia que eu ia me casar com Marcelo? Não sabia, querida, mas ela sempre disse que o destino tem formas misteriosas de corrigir as injustiças do passado. Conceição acreditava que, de alguma forma, vocês duas voltariam para aquela família. Ana se levantou rapidamente da cama. Tia, onde está essa carta? Comigo, guardada em um cofre há 3 anos, esperando o momento certo. Esse momento é agora, tia Clara. Preciso dessa carta hoje. Ana, você tem certeza? O que sua mãe escreveu naquela carta pode mudar a vida de Samuel para sempre. Ana olhou mais uma vez para a fotografia onde Samuel, jovem, sorria ao lado de Conceição e tomou uma decisão que sabia que mudaria tudo. Tenho certeza, tia. Samuel me expulsou de casa hoje sem saber que estava expulsando a filha da única mãe que ele realmente teve. É hora dele descobrir a verdade.
Muito bem, querida, venha até minha casa agora. Mas Ana, Clara fez uma pausa dramática. Prepare-se. O que sua mãe escreveu naquela carta não é apenas um pedido de perdão. É uma revelação que vai abalar as estruturas da família Monteiro. Ana guardou rapidamente as fotos e cartas na caixa, mas manteve o anel de prata na mão. Que tipo de revelação, tia? Você vai descobrir quando ler a carta. Mas posso adiantar uma coisa. Sua mãe descobriu a verdade sobre o que realmente aconteceu no dia em que foi expulsa. E essa verdade vai fazer Samuel se ajoelhar e implorar perdão, exatamente como você disse que ele faria. Ana fechou a caixa com força renovada. Não era mais apenas sobre ela e Samuel. Era sobre justiça para sua mãe, sobre verdades que haviam sido enterradas por muito tempo, sobre um amor maternal que havia transcendido anos de separação e dor. Estou indo, tia Clara. E depois vou fazer Samuel Monteiro descobrir exatamente quem ele perdeu hoje. Enquanto Ana saía de casa carregando a caixa de lembranças, ela não sabia que naquele exato momento, do outro lado da cidade, Samuel estava parado em seu escritório, olhando para uma foto antiga que guardava há anos. Uma imagem de uma jovem empregada sorrindo no jardim de sua casa. Uma mulher cujo perdão ele havia buscado incansavelmente, sem nunca imaginar que a filha dela acabara de sair de sua vida. Ana dirigiu pelas ruas de Bela Vista com o coração batendo descompassado. A caixa de lembranças de sua mãe estava no banco do passageiro. E a cada semáforo ela olhava para aquele tesouro de memórias que revelara uma verdade devastadora sobre sua família. Chegando à casa de Clara, uma residência aconchegante no bairro Vila Esperança, Ana foi recebida com um abraço apertado e olhos vermelhos de choro. Minha querida menina, Clara murmurou, segurando o rosto de Ana entre as mãos. Você está preparada para descobrir toda a verdade? Tia, depois de tudo que vi hoje, preciso saber de tudo. Não posso viver mais com meias verdades. Clara guiou Ana até a sala, onde sobre a mesa de centro estava um envelope lacrado com a letra delicada de Conceição. Para Samuel Monteiro. Abrir apenas na presença de minha filha Ana. Sua mãe me fez prometer 3 coisas, Clara disse, sentando-se ao lado de Ana. Primeira, só entregar esta carta se você se casasse com alguém da família Monteiro. Segunda, estar presente quando você a lesse pela primeira vez. E terceira, Clara hesitou. Terceira o quê, tia? Terceira, garantir que você entendesse que sua mãe nunca quis vingança. Ela queria justiça, mas acima de tudo, ela queria perdão. Ana pegou o envelope com mãos trêmulas. Posso abrir? Clara assentiu, e Ana cuidadosamente rompeu o lacre. Dentro havia 2 folhas de papel escritas à mão com a caligrafia que ela conhecia tão bem. Começou a ler em voz alta. Meu querido Samuel, se você está lendo esta carta, é porque minha filha Ana finalmente descobriu quem você realmente é para a nossa família. Espero que ela tenha encontrado nossa caixa de lembranças e que você tenha visto novamente aquelas fotos de quando éramos jovens e felizes. Ana fez uma pausa, limpando as lágrimas que começavam a cair. Primeiro, quero que saiba que eu nunca o odiei, meu menino. Nunca. Mesmo no dia mais terrível da minha vida, quando fui expulsa da sua casa como uma qualquer, eu sabia no fundo do coração que você era vítima tanto quanto eu. Tia, Ana interrompeu a leitura, isso é muito forte. Minha mãe realmente o perdoou? Continue lendo, querida. A parte mais importante vem agora. Ana respirou fundo e continuou. Samuel, há algo que você nunca soube, algo que sua mãe, Dona Vitória, levou para o túmulo, mas que eu descobri anos depois através de Carmen, que sempre foi minha amiga. No dia em que fui acusada daquele ato terrível, eu vi Dona Vitória colocando as joias na minha bolsa. Ana parou de ler abruptamente. O quê? Eu a vi, Samuel. Ela pensou que eu estava no jardim, mas eu havia voltado para pegar meu casaco.
Vi quando ela abriu minha bolsa e colocou as joias lá dentro. Vi quando ela chamou você e os outros funcionários para me revistarem e me acusar. As mãos de Ana tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o papel. Eu nunca contei isso para você porque sabia que seria devastador descobrir que sua própria mãe havia armado contra mim. Você era jovem, precisava dela e eu já estava perdida mesmo, então escolhi sofrer em silêncio para proteger seu coração, pois sabia que se você soubesse da verdade, você talvez nunca perdoaria sua mãe e você precisava dela. Ana olhou para Clara, que estava chorando silenciosamente. Tia, minha mãe viu tudo e nunca disse nada. Continue lendo, Ana. A história fica ainda mais chocante. Mas o que mais me doeu, meu querido Samuel, não foi a injustiça. Foi ver o conflito em seus olhos naquele dia. Sei que uma parte de você sabia que eu era inocente, mas você estava dividido entre confiar em mim ou na sua mãe. E eu entendo perfeitamente por que você não pôde me defender. Ana fez uma pausa, tentando imaginar a cena. Sua jovem mãe sendo acusada falsamente e Samuel, também jovem, dilacerado entre duas mulheres que amava. Agora vem a parte que você precisa saber, Samuel. Depois que saí da sua casa, grávida e desamparada, aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Que parte é essa, tia? Você nunca me contou. Clara secou os olhos. Nem eu sabia até ela me entregar esta carta. Continue lendo. 3 meses depois de ter sido expulsa, após a partida de meu esposo, quando eu estava passando necessidades terríveis, alguém começou a depositar dinheiro na minha conta bancária todos os meses. Não era muito, mas era suficiente para eu sobreviver e cuidar da Ana quando ela nasceu. Ana sentiu o coração acelerar. Alguém estava ajudando mamãe? Por anos pensei que fosse algum programa social. Até que pouco antes de partir, Carmen veio me visitar e revelou a verdade. Era você, Samuel, meu pequeno garoto, que mesmo tão novo não me desamparou. O quê? Ana gritou, levantando-se da cadeira. Você nunca parou de cuidar de mim, meu menino. Mesmo sem saber onde eu estava, você conseguiu descobrir minha conta bancária. Sempre foi um garoto muito inteligente. Acredito que você deve ter procurado nos extratos bancários do seu pai e durante muitos anos depositou dinheiro todos os meses. Carmen me contou que você chamava aquilo de pensão da Conceição e que era um segredo que ninguém sabia. Ana estava caminhando pela sala, tentando processar essa informação explosiva. Tia, isso significa que Samuel nunca parou de cuidar da sua mãe, que ele se sentia culpado e tentou reparar o erro da única forma que podia. Ana voltou a se sentar e continuou lendo com voz embargada. Samuel, você pagou pelo estudo da Ana. Você pagou pela nossa casa, pela nossa comida, pelos nossos remédios. Você foi, durante todos esses anos, o pai que Ana nunca teve e o filho que eu nunca deixei de amar. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Ana. O destino tem formas misteriosas de curar feridas antigas, não é mesmo? Sua mãe sempre disse que vocês voltariam para aquela família. Ela dizia que era para isso que Ana havia nascido, para completar um círculo que havia sido quebrado. Ana voltou à carta. Samuel, se um dia você chegar a ler isso, é porque o destino deu um jeito e fez você conhecer Ana. Por favor, lembre-se de que ela é minha filha, mas também é, de certa forma, sua filha de coração também. Você ajudou a criá-la, mesmo sem saber. Cuide dela por mim, pois tudo o que você fizer por ela será como se você estivesse fazendo a mim mesma. Lembre-se que eu te amei até meu último suspiro, e para mim você será sempre o meu amado menino. Ensine a minha filha Ana o amor, assim como você me ensinou. Ana parou de ler, soluçando. Com todo o amor de uma mãe que nunca te esqueceu, Conceição. PS. Dentro da caixa você encontrará o anel que me deu no Dia das Mães. Eu o usei todos os dias da minha vida, Samuel. Todos os dias.
Ana terminou a leitura e olhou para Clara, completamente destroçada emocionalmente. Tia, isso significa que Samuel nunca foi o vilão da história? Não, querida. Ele era jovem e cometeu um erro, apenas isso. E você? Clara segurou as mãos de Ana. Você é a forma que o universo encontrou de dar a ele uma segunda chance. Ana ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo. Então, uma determinação férrea tomou conta dela. Tia Clara, preciso voltar para aquela casa. O que você vai fazer? Ana se levantou, pegou a carta e a caixa de lembranças. Vou dar a Samuel Monteiro a oportunidade que ele nunca teve, a chance de conhecer a verdade completa. E vou dar à minha mãe, finalmente, o perdão que ela sempre quis, que ele soubesse que existia. Clara sorriu através das lágrimas. Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. Ana caminhou em direção à porta, mas se virou uma última vez. Tia, quando eu contar tudo para Samuel, quando ele souber que cuidou de mim a vida inteira sem saber, você acha que ele vai conseguir me amar? Clara sorriu com sabedoria. Querida, quando Samuel descobrir que a menina que ele ajudou a criar se tornou a nora que ele acabou de expulsar, ele não vai conseguir nem ficar de pé. Prepare-se, porque você está prestes a ver um homem se desfazer completamente. Ana saiu da casa de Clara com uma missão clara: voltar para a mansão Monteiro e revelar uma verdade que mudaria para sempre a vida de todos eles. Do outro lado da cidade, Samuel estava em seu escritório, segurando uma foto antiga e sussurrando para si mesmo: Conceição, onde você está? Por que nunca consegui te encontrar para pedir perdão? Ele não sabia que, naquela exata hora, a resposta para sua pergunta estava a caminho. Enquanto Ana se preparava para voltar à mansão, com as revelações devastadoras do outro lado da cidade, Samuel estava vivendo o pior momento de sua vida adulta. Sozinho em seu escritório, ele caminhava de um lado para o outro, incapaz de se concentrar em qualquer coisa que não fosse a imagem de Ana saindo de casa com aquele olhar de quem guardava um segredo. O que ela quis dizer com aquilo? Samuel murmurou para si mesmo, repetindo pela 100ª vez as palavras finais de Ana. Não faça essa injustiça comigo. Ele parou diante da grande janela que dava vista para o jardim da mansão. Era o mesmo jardim onde, anos atrás, uma jovem empregada costumava cuidar das flores, enquanto ele, ainda adolescente, observava de longe, sentindo-se menos sozinho apenas por vê-la ali. Samuel abriu uma gaveta secreta de sua mesa e retirou uma pequena caixa de veludo azul. Dentro dela havia uma foto desbotada que ele guardava há mais de 20 anos. Conceição sorrindo no jardim, com os cabelos presos em um rabo de cavalo simples, vestindo o uniforme branco que todas as empregadas usavam. Conceição, ele sussurrou, tocando delicadamente a foto. Por que nunca consegui te encontrar? Por que nunca pude pedir perdão? Era um ritual que Samuel fazia pelo menos uma vez por semana desde a partida de sua mãe. Olhar aquela foto e se lembrar do maior arrependimento de sua vida. Não ter defendido a única pessoa que realmente o amara quando ele mais precisava. De repente a porta do escritório se abriu e Marcelo entrou, visivelmente perturbado. Pai, precisamos conversar sobre Ana. Samuel rapidamente guardou a foto, mas não antes de Marcelo notar o que estava em suas mãos. Pai, essa não é a mesma foto que você sempre fica olhando? Quem é essa mulher? Samuel hesitou. Durante todos esses anos, nunca havia contado para o filho sobre Conceição, sobre o erro que cometera, sobre a culpa que carregava. É alguém do meu passado, Marcelo. Alguém que eu magoei profundamente. Marcelo se aproximou da mesa. Isso tem algo a ver com o que você fez com Ana hoje? Por que você está perguntando isso? Samuel respondeu, mas havia algo em sua voz que denunciava nervosismo. Porque Ana me ligou, pai. Ela disse que há coisas sobre ela que você nunca soube, coisas que, se você soubesse, mudaria completamente sua opinião sobre ela. Samuel sentiu um frio na espinha. Que tipo de coisas?
Não sei, ela não quis falar por telefone. Mas, pai... Marcelo se sentou diante da mesa. Ana estava chorando, mas não era choro de tristeza. Era como se ela estivesse determinada, como se ela soubesse de algo que nós não sabemos. Samuel se levantou abruptamente e caminhou até a janela novamente. Algo na forma como Marcelo descreveu Ana fez com que uma memória distante ecoasse em sua mente. Marcelo, você já notou algo familiar em Ana? Algo que te lembrasse de alguém? Familiar como, pai? Samuel não soube explicar, mas sempre havia algo em Ana que o incomodava de uma forma estranha. Não era antipatia, era o contrário. Era uma familiaridade inexplicável que ele nunca conseguiu identificar. Esqueça, filho, onde Ana está agora? Ela disse que estava indo buscar algumas coisas e que voltaria aqui hoje à noite. Pai, ela quer falar com você pessoalmente. Samuel sentiu o estômago se revirar. Falar comigo? Depois de tudo que eu disse para ela hoje? Pai, o que exatamente você falou para Ana? Samuel se sentou pesadamente em sua poltrona, de repente sentindo o peso de seus 44 anos. Eu a humilhei, Marcelo. Disse coisas terríveis. Joguei dinheiro no chão como se ela fosse descartável. Pai! Marcelo se levantou, chocado. Como você pôde fazer isso? Porque eu estava com raiva. Porque eu queria netos. Queria que nossa família continuasse. Mas agora... Samuel olhou novamente para a gaveta onde guardava a foto de Conceição. Agora me sinto exatamente como me senti há muitos anos atrás. Como assim? Como um covarde que machuca pessoas inocentes. Marcelo observou o pai por alguns momentos. Havia algo na expressão de Samuel que ele nunca havia visto antes. Arrependimento genuíno, misturado com uma tristeza profunda. Pai, quem é a mulher da foto? Samuel fechou os olhos, sabendo que chegara o momento de contar ao filho sobre o maior erro de sua vida. O nome dela era Conceição. Ela foi a única mãe que eu realmente tive. Como assim? Vovó Vitória não era sua mãe? Era minha mãe biológica, mas Conceição foi quem realmente me criou. Ela trabalhava aqui quando eu era adolescente. Seus pais viviam viajando, me deixavam sozinho nesta casa enorme, e Conceição cuidava de mim como se eu fosse filho dela. Marcelo se sentou novamente, percebendo que estava prestes a ouvir uma história que mudaria sua compreensão sobre o pai. O que aconteceu com ela? Samuel respirou fundo, preparando-se para reviver o momento mais doloroso de sua vida. Sua avó Vitória ficou com ciúmes. Ela percebeu que eu amava Conceição mais do que amava ela. Então, de um dia, sua avó armou uma situação terrível. Que tipo de situação? Ela forjou evidências de que Conceição havia pegado joias da família. E eu... Samuel fez uma pausa, a voz embargada. Eu não a defendi. Marcelo ficou em silêncio, absorvendo a informação. Conceição foi expulsa da nossa casa como uma delinquente, Marcelo. E o pior de tudo é que ela estava grávida. Grávida! Marcelo gritou. Sim, ela havia se apaixonado por um homem que só a enganou e levou suas reservas que ela estava juntando com a esperança de se casar e ter sua própria família. Mas depois que o homem soube que ela estava grávida, a abandonou. Eu soube disso tempos depois. Desde aquele dia, nunca mais consegui encontrá-la. Tentei por anos, contratei detetives, procurei em todos os lugares possíveis. Queria pedir perdão, queria ajudá-la, mas ela havia desaparecido completamente. Samuel abriu a gaveta novamente e mostrou para Marcelo um extrato bancário. Vê isso, filho. Durante 16 anos depositei dinheiro em uma conta que descobri ser dela. Todos os meses, sem falta. Era minha forma de tentar compensar o que fiz, mesmo sem saber se ela estava recebendo. Marcelo olhou para os extratos e ficou chocado com a quantia. Seu pai havia gastado uma fortuna tentando cuidar de uma mulher que ele havia perdido décadas atrás. Pai, por que você nunca me contou isso? Porque tenho vergonha, Marcelo. Vergonha de ter sido um covarde.
Vergonha de não ter defendido a pessoa que mais amei na vida como figura materna. Nesse momento, a campainha da mansão tocou. Carmen apareceu na porta do escritório. Senhor Samuel, a senhora Ana está aqui. Ela diz que precisa falar com o senhor urgentemente. Samuel e Marcelo se entreolharam. Havia algo no tom de voz de Carmen que indicava que ela sabia que algo importante estava para acontecer. Carmen pigarreou na porta. Senhor Samuel, a senhora Ana está na sala principal. Ela trouxe uma caixa com ela e disse que tem coisas muito importantes para mostrar ao senhor. Na sala principal, Ana estava parada diante da grande janela, segurando uma caixa de madeira. Quando ouviu os passos se aproximando, ela se virou. E pela primeira vez, desde que os homens a conheciam, havia uma força nos olhos dela que era impossível de ignorar. Samuel, ela disse calmamente, chegou a hora de você descobrir exatamente quem é a mulher que você expulsou de casa hoje. Samuel olhou para Ana e pela primeira vez viu claramente um rosto familiar que lembrava alguém nos traços dela. O queixo determinado, os olhos expressivos, até mesmo a forma como ela segurava os ombros eretos diante da adversidade. Ele soube naquele exato momento que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A sala principal da mansão Monteiro nunca havia testemunhado um silêncio tão carregado de tensão. Ana permanecia de pé diante da grande janela, segurando a caixa de madeira que guardava décadas de segredos, enquanto Samuel e Marcelo entravam lentamente, como se estivessem caminhando em direção ao próprio destino. Samuel mal conseguia respirar. Cada passo que dava em direção a Ana fazia com que a semelhança dela com Conceição ficasse mais evidente. Como ele nunca havia percebido antes. Os mesmos olhos expressivos, a mesma postura determinada, até mesmo a forma como ela inclinava ligeiramente a cabeça quando estava pensando, ele pensou, não pode ser possível. Ana, Samuel disse com voz rouca, antes de você falar qualquer coisa, preciso dizer algo. Ana se virou completamente para encará-lo, e pela primeira vez em 3 anos de convivência, eles se olharam de igual para igual, sem hierarquias, sem submissão. Diga, Samuel, qual era o nome de solteira da sua mãe? A pergunta atingiu Ana como um relâmpago. Ela percebeu algo diferente em Samuel. Por que você quer saber isso? Ana perguntou, testando-o. Samuel deu mais um passo em direção a ela, seus olhos nunca saindo do rosto de Ana. Porque há algo em você que me é familiar desde o primeiro dia que te conheci. Algo que me incomoda e me conforta ao mesmo tempo. E agora, olhando para você aqui, nesta sala, eu estou vendo o rosto de alguém que... Sua voz falhou por um momento. Alguém que eu perdi há muito tempo. Marcelo observava a interação entre os dois, incrédulo com o que estava vendo. Era muita coincidência, não poderia ser verdade. Sentindo que estava presenciando um momento que mudaria para sempre a dinâmica familiar. Ana colocou a caixa sobre a mesa de centro e olhou diretamente nos olhos de Samuel. O nome de solteira da minha mãe era Conceição Santos. Samuel cambaleou, como se tivesse levado um soco físico. Marcelo teve que segurá-lo pelo braço para que ele não caísse e ao mesmo tempo se controlar, pois aquilo parecia impossível. Não, Samuel sussurrou. Não pode ser verdade. É verdade, Samuel. Minha mãe é Conceição Santos, a mulher que você amava como mãe. A mulher que foi expulsa desta casa grávida de mim há 26 anos. Samuel se deixou cair pesadamente no sofá, suas mãos tremendo descontroladamente. Conceição tinha uma filha, ele murmurou para si mesmo, como se estivesse processando uma informação impossível de acreditar. A Conceição teve uma filha, e essa filha é... você. Sou eu, Samuel. Sou a menina que nasceu meses depois que minha mãe foi humilhada e expulsa desta casa. Marcelo estava de pé entre os dois, tentando entender completamente o que estava acontecendo. Ele não conseguia entender como isso tudo era possível. Ana, isso significa que você é filha da mulher que meu pai considerava como mãe?
Exatamente, Marcelo. Sua sogra era a única mãe verdadeira que seu pai teve. Samuel levantou a cabeça lentamente, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Ana, onde está Conceição agora? Por favor, me diga que ela está viva. Me diga que eu posso pedir perdão a ela. Ana sentiu o coração se partir ao ver a expressão de esperança desesperada nos olhos de Samuel. Minha mãe se foi há 3 anos, Samuel. O grito que saiu de Samuel ecoou por toda a mansão. Era um som de dor pura, de arrependimento absoluto, de uma oportunidade perdida para sempre. Não! Ele gritou, se levantando do sofá. Não! Isso não pode estar acontecendo. Eu procurei por ela durante anos. Anos! Queria pedir perdão, queria explicar, queria cuidar dela. Você cuidou dela, Samuel. O quê? Ana abriu a caixa e retirou um envelope grosso. Dentro dele havia dezenas de comprovantes bancários. Durante muitos anos, você depositou dinheiro na conta da minha mãe. Todo mês, sem falta. Ela guardou todos os comprovantes. Samuel pegou os papéis com mãos trêmulas, reconhecendo imediatamente sua própria assinatura nas autorizações de transferência. Ela recebia o dinheiro? Recebia, Samuel. E sabe como ela chamava esse dinheiro? A pensão do meu menino. Ela sempre dizia que você nunca havia parado de cuidar dela. Samuel desabou novamente, desta vez chorando descontroladamente. Agora ele tinha certeza de fato. Ana era filha da mulher que ele sempre amou como mãe. Ana, sua mãe me perdoou. Ela sabia que eu me arrependia? Ana se ajoelhou diante de Samuel e pegou suas mãos entre as suas. Minha mãe te perdoou há muito tempo, Samuel. Na verdade, ela nunca te culpou verdadeiramente. Como assim? Ana voltou à caixa e retirou a carta que Conceição havia escrito. Ela deixou uma carta para você. Uma carta que explica tudo. Samuel pegou a carta com reverência, como se estivesse segurando algo sagrado. Posso ler? Não apenas pode, como deve, mas antes... Ana voltou à caixa e retirou algo que fez Samuel parar de respirar completamente. Era o anel de prata que ele havia dado para Conceição no Dia das Mães, mais de 20 anos atrás. Minha mãe usou este anel todos os dias da vida dela, Samuel. Todos os dias. Até mesmo no hospital, quando estava partindo. Samuel pegou o anel com mãos que tremiam tanto que ele mal conseguia segurá-lo. Ela guardou meu presente? Não apenas guardou. Ela o tratava como seu bem mais precioso. Sempre me dizia, Ana, este anel representa o amor mais puro que já recebi, o amor de um filho pela mãe que escolheu. Marcelo, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Ana, isso significa que você sabia desde sempre quem meu pai era? Sabia desde antes de se casar comigo? Ana se virou para Marcelo. Não, Marcelo, eu juro que nunca soube disso. Eu e você termos nos conhecido e se apaixonado foi o destino. Tudo isso para mim é uma grande surpresa também. Acredite, eu fiquei tão chocada quanto vocês, sem acreditar que isso era possível. Eu só descobri tudo isso hoje pela manhã. Minha mãe e minha tia Clara guardaram esse segredo por anos. Mas por que elas guardaram segredo? Porque minha mãe não queria que eu carregasse o peso da história dela. Ela queria que eu fosse feliz, que construísse minha própria vida. Minha tia temia pela verdade. Ela não sabia que tipo de homem Samuel havia se tornado e teve medo também do Samuel achar que estávamos apenas querendo enganá-lo se a verdade fosse revelada. Mas eu acho que no fundo minha mãe sempre soube que isso aconteceria. Intuição de mãe nunca falha. Talvez ela não achasse que poderia acontecer dessa maneira, mas sabia que o dia de entregar essa carta chegaria. Samuel finalmente conseguiu entender o que Ana estava falando. De fato, ele havia se tornado uma pessoa fria, com o coração duro, pois nunca conseguiu se perdoar. Samuel abriu a carta com dedos trêmulos e começou a ler. A cada linha, seu choro ficava mais intenso. Quando chegou na parte onde Conceição revelava que havia visto Dona Vitória plantando as joias em sua bolsa, Samuel soltou um gemido de dor que veio do fundo de sua alma.
Ela viu minha mãe forjando tudo e nunca me contou para me proteger, ele murmurou entre soluços. Continuando a ler, quando chegou na parte onde Conceição falava sobre o dinheiro que Samuel enviava todos os meses, ele olhou para Ana com uma expressão de choque total. Ana, isso significa que eu ajudei a criar você? Que o dinheiro que eu enviava pagou seus estudos, sua comida, sua casa? Sim, Samuel, você foi o pai que eu nunca tive. Mesmo sem saber, você faz parte da minha vida desde pequena. Samuel ficou em pé lentamente, olhando para Ana, com uma compreensão devastadora se formando em sua mente. Ana, hoje de manhã eu expulsei você desta casa. Eu humilhei você. Joguei dinheiro no chão como se você não valesse nada. Sim, mas você é a filha da Conceição. Você é a menina que eu ajudei a criar. Você é... Ele fez uma pausa, a realização final o atingindo como um tsunami. Você é minha filha também. Não de sangue, mas de criação. Eu cuidei de você a vida inteira sem saber. Ana assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto. E hoje, Samuel continuou, sua voz quebrando completamente. Hoje eu cometi o mesmo erro 2 vezes. Primeiro expulsei sua mãe. Agora expulsei você. Samuel se ajoelhou diante de Ana, algo que Marcelo nunca pensou que veria na vida. Ana, filha da minha Conceição, me perdoe. Me perdoe por ter sido um covarde 2 vezes. Me perdoe por não ter reconhecido em você a filha da minha mãe do coração. Ana se ajoelhou também, ficando na mesma altura de Samuel. Samuel, minha mãe me ensinou que o perdão cura tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Eu te perdoo. Mas mais importante que isso, ela segurou o rosto de Samuel entre as mãos. Minha mãe já havia te perdoado há muito tempo. Samuel abraçou Ana com força, como se estivesse abraçando Conceição através da filha. Ana, você pode me chamar de pai? Sei que não tenho esse direito, mas... Ana sorriu através das lágrimas. Você sempre foi meu pai, Samuel. Desde o primeiro dia de vida você cuidou de mim. Agora, finalmente posso te chamar de pai, sabendo quem você realmente é. Marcelo, emocionado, se juntou ao abraço. Isso significa que Ana não é apenas minha esposa. Ela é minha irmã de coração também. Samuel se afastou ligeiramente para olhar para os 2 jovens que agora sabia serem seus filhos. Um de sangue, uma do coração. Ana, ele disse solenemente, quero que você saiba que a partir de hoje você não é mais minha nora. Você é minha filha, e tudo que é meu é seu também. Ana sorriu, sentindo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Obrigada, pai. E saiba que minha mãe está sorrindo agora, vendo nossa família finalmente unida como ela sempre sonhou. 3 semanas haviam se passado desde a revelação que mudou para sempre a vida da família Monteiro. Ana havia se mudado de volta para a mansão, mas desta vez não como nora, como filha. Samuel insistiu que ela ocupasse o quarto ao lado do escritório, o mesmo que anos atrás pertencera à Conceição quando ela cuidava da casa e da família. Naquela manhã ensolarada, Samuel estava em seu escritório finalizando os preparativos para algo que considerava a missão mais importante de sua vida. Ana entrou carregando 2 xícaras de café, um ritual que haviam desenvolvido nas últimas semanas enquanto se conheciam verdadeiramente pela primeira vez. Pai, Ana disse, a palavra ainda nova e especial em seus lábios. Você tem certeza de que quer fazer isso hoje? É uma decisão muito grande. Samuel olhou para a filha que o destino havia trazido de volta para sua vida e sorriu com ternura. Ana, durante 26 anos eu vivi com um peso no peito. 26 anos me perguntando onde estava sua mãe, se ela estava bem, se ela me perdoou. Agora que sei a verdade, não posso simplesmente seguir em frente sem honrar a memória dela adequadamente. Ana se sentou na poltrona em frente à mesa, observando os documentos espalhados sobre a superfície.
Ali estavam contratos, autorizações, projetos arquitetônicos. Tudo parte do plano grandioso que Samuel havia concebido. O Orfanato Conceição Santos vai ajudar muitas crianças, Ana disse, olhando os desenhos da nova instituição que seria construída. Mamãe ficaria emocionada sabendo que seu nome estará para sempre associado ao cuidado de crianças que precisam de amor. Isso é apenas o começo, minha filha. Samuel se levantou e caminhou até a janela que dava vista para o jardim. Hoje, quando fizermos o anúncio público, quero que toda a cidade de Bela Vista saiba a verdade sobre o que aconteceu há 26 anos. Ana sentiu um frio na barriga. Pai, você não precisa se expor dessa forma. As pessoas vão julgar, vão falar. Samuel se virou para ela, seus olhos brilhando com determinação. Ana, sua mãe foi humilhada publicamente. Ela foi expulsa desta casa humilhada diante de todos os funcionários, vizinhos, fornecedores. Se eu vou reparar essa injustiça, preciso fazê-lo da mesma forma, publicamente. Nesse momento, Marcelo entrou no escritório carregando jornais locais. Pai, os jornalistas já estão chegando lá fora. Tem gente da TV Bela Vista, do Jornal da Cidade, até repórteres de Brasília Nova vieram para a coletiva. Samuel respirou fundo. Está na hora, então. Ana se levantou e segurou a mão do pai. Pai, qualquer que seja a reação das pessoas, saiba que estou orgulhosa de você. Minha mãe estaria orgulhosa também. Ana, há uma coisa que eu quero te dar antes de sairmos. Samuel abriu a gaveta e retirou uma pequena caixa de veludo. Dentro dela havia uma chave dourada ornamentada. Esta é a chave master da mansão e da empresa. A partir de hoje, você não é apenas minha filha do coração. Você é minha herdeira oficial. Ana ficou sem palavras. Pai, eu não preciso. Você precisa sim. Conceição deveria ter sido a dona desta casa há muito tempo. Agora, através de você, ela finalmente será. Os três desceram para o jardim, onde uma multidão havia se reunido. Funcionários da empresa, moradores do bairro, jornalistas, curiosos, todos queriam entender por que o poderoso Samuel Monteiro havia convocado uma coletiva de imprensa em sua própria casa. Carmen, emocionada, se aproximou de Ana. Senhora Ana, ela sussurrou. Sua mãe estaria tão feliz vendo este dia. Ela sempre disse que a verdade viria à tona. Você sabia? Não sabia, Carmen? Ana perguntou. A governanta sorriu através das lágrimas. Eu sabia desde o primeiro dia que você pisou nesta casa. Você tem os mesmos olhos dela, os mesmos gestos. Mas prometi a dona Conceição que guardaria segredo até que fosse a hora certa. Samuel se posicionou diante dos microfones que haviam sido instalados, com Ana e Marcelo ao seu lado. O jardim ficou completamente silencioso. Meus amigos, Samuel começou, sua voz firme e clara. Hoje estou aqui para contar uma história de injustiça, de arrependimento e finalmente de redenção. Ele olhou diretamente para as câmeras, sabendo que suas palavras seriam ouvidas muito além dos limites de Bela Vista. Há 26 anos, uma jovem chamada Conceição Santos foi expulsa desta casa sob acusações falsas. Ela foi humilhada, injustiçada e jogada na rua sem nenhuma proteção. E o pior de tudo, ela estava grávida. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Conceição não era apenas uma empregada. Ela era a única mãe verdadeira que eu conheci. Quando meus pais biológicos estavam ausentes, ela me criou com amor, paciência e dedicação. Ela me ensinou valores que nenhuma escola poderia ensinar. Ana sentiu lágrimas formando em seus olhos ao ver a coragem de Samuel em expor sua vulnerabilidade diante de tantas pessoas. No dia em que Conceição foi expulsa, eu tinha 18 anos. Era jovem, confuso, dividido entre a lealdade à minha mãe biológica e o amor que sentia por Conceição. E eu falhei. Falhei em defendê-la quando ela mais precisava de mim. Samuel fez uma pausa, permitindo que suas palavras fossem absorvidas pela audiência. Durante 26 anos,
Carreguei essa culpa. Procurei por Conceição incansavelmente. Contratei detetives, ofereci recompensas, mas nunca a encontrei. Nunca pude pedir o perdão que tanto desejava. A multidão estava completamente silenciosa, absorvida pela confissão pública. Há 3 semanas descobri uma verdade que mudou minha vida para sempre. Samuel estendeu a mão para Ana, que se aproximou. Esta jovem ao meu lado, que eu havia tratado mal, que eu havia expulsado desta casa por ignorância e orgulho, é Ana Santos Silva, filha de Conceição. A explosão de surpresa da multidão foi audível. Flashes de câmeras dispararam, jornalistas sussurraram anotações urgentes. Ana cresceu sem pai, criada apenas por Conceição. Mas o que ela não sabia, o que eu não sabia, é que durante 16 anos eu estive depositando dinheiro em uma conta para sua mãe. Em minha busca desesperada por redenção, acabei ajudando a criar a filha da mulher que eu havia falhado em proteger. Ana se aproximou do microfone. Minha mãe me criou com muito amor, mas também com muito sacrifício. Ela nunca me contou quem era meu pai biológico, mas sempre disse que havia um homem bom, que cuidava de nós, à distância. Sua voz ficou embargada. 3 semanas atrás, quando Samuel me expulsou desta casa, descobri que minha mãe havia deixado uma carta para ele. Uma carta de perdão, de compreensão, de amor incondicional. Samuel voltou a falar. Conceição me perdoou, mesmo eu não merecendo. Ela entendeu que eu era jovem, que estava assustado, que cometi um erro terrível por fraqueza, não por maldade. Ele olhou diretamente para as câmeras principais. Por isso, hoje anuncio oficialmente a criação da Fundação Conceição Santos, que construirá orfanatos, creches e escolas para crianças em situação de vulnerabilidade. Será financiada com 50% de todo o patrimônio da família Monteiro. A multidão explodiu em aplausos, mas Samuel não havia terminado. E mais, Ana Santos Silva está sendo reconhecida oficialmente como minha filha e herdeira. Não por obrigação, não por política, mas porque ela é verdadeiramente minha filha. Filha da mulher que me criou com amor. Ana se aproximou do microfone uma última vez. Quero dizer a todos que estão ouvindo, minha mãe sempre me ensinou que o perdão não é fraqueza, é a força mais poderosa que existe. Samuel cometeu um erro quando jovem, mas passou a vida inteira tentando corrigi-lo. Isso é o que define uma pessoa. Não os erros que comete, mas como luta para repará-los. Samuel abraçou Ana diante de todos, e o jardim da mansão Monteiro se encheu de aplausos emocionados. Carmen se aproximou com uma pequena caixa. Senhor Samuel, encontrei isto no antigo quarto da dona Conceição. Ela deixou escondido para a senhora Ana. Ana abriu a caixa e encontrou um pequeno papel com a letra de sua mãe. Para minha filha. Quando você ler isto, saberá que nossa família finalmente se reuniu. Cuide do Samuel para mim. Ele sempre foi meu menino. Com amor eterno, mamãe. Ana leu o bilhete em voz alta e não havia um olho seco na multidão. Samuel olhou para o céu ensolarado e sussurrou, obrigado, Conceição. Nossa família está completa agora. Ana segurou a mão do pai e de Marcelo. A lição que minha mãe me deixou é simples. O amor verdadeiro não conhece tempo nem distância. Ele supera erros, perdoa falhas e, no final, sempre encontra um caminho para unir quem deve estar junto. Enquanto a multidão aplaudia, Ana sabia que em algum lugar Conceição estava sorrindo, vendo sua maior oração finalmente atendida. Sua família estava unida. O perdão havia vencido o ressentimento e o amor havia triunfado sobre todas as dores do passado.